O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 8 minutos no ar, o Arena CBN. Começamos tarde hoje, hein, Bolacha? Hoje eu vou falar a verdade pra vocês, hein? Olha, parece que os homens não queriam trabalhar, porque eu tô desde cedo chamando o Carlão pro estúdio, chamando o Fábio Chay pro estúdio. Tô desconfiado que eles estavam fazendo isso, hein? Tem gente que já tá na labuta, hein? Mas faz parte, né? Tá faz certo. parte. Tudo bem, meu caro William Cabelo? Como você se manifestou primeiramente? Boa tarde hoje, o primeiro boa tarde hoje. Muito. Vai pra você, Muito Fábio boa Charbe. tarde. Boa tarde, Charbe. Tudo bem? Fala, Eliel, boa tarde. Adoro quando o cara queima a largada assim. A todos os ouvintes da CBN e do Arena CBN. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, meu caro Eliel Almeida. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN. E, aliás, quem souber onde tá a lontra fugitiva, Você viu só? nós estamos procurando a lontra. Tem hein? lontra. Que lontra, Falar hein, pra cara? você, tem Nossa. lontra, Nessa lontra tem gatuno, história da tem de vida. tudo, velho. Mas Tem os peixinhos mortos. Tem criados. peixe. Cara, ei. pô, essa... Não é um Algumas- momento bom pros animais. Algumas hein? aves de rapina. Cara, mas as imagens do Tem peixe... algumas dos antas peixes- também. Cara, do peixe é uma judiação. É uma Meu judiação, senhor, cara. tá louco. Eu sabia que tinha tanto peixe. E você viu dourado? Rapaz cara, do enorme. céu, tá louco. Dourado enorme, Lamentável. enorme. O Cabelo. Lamentável. Dourado daquele... Não, que você pesca em mercado municipal. Porque no Rio você não acha. Olha lá. né? Por falar, Ei, essa Tucunarezão. música é muito boa, hein? Ah. Eu sou fã do Grande Terra da Gente. O baita programa da casa, hein? Da casa. 27 anos no ar, hein? Consagrado. É igual o Arena, um dos programas mais longevos Ó. da história do Grupo EP, hein? Tudo bem, Cabelo? Já te Tudo dei bem, boa tarde, Eliel, Fábio Scheibe, Loco, Carlão de Freitas, Antônio Lupe. O Antônio Lupe tá voltando amanhã. E lembrando que a partir de amanhã não será mais Antônio Lupe. nome. É Antônio de Lupe. Não, ele vai dizer amanhã qual o novo nome dele depois desse retiro butista ao qual ele esteve, né? Ele disse que se encontrou e que tudo fez sentido quando ele mudou um detalhe no nome dele. Eu acho que é Antônio Lupe. Porque Nós vamos saber. deve ter alguma métrica. O visual foi Foi impressionante. drástica, uma mudança drástica. Eu não esperava ver ele daquele jeito, mas já que vi... A vestimenta. Ele vem em uma nova roupagem. Nova roupagem. Assim como o sarcófago, Tem nova roupagem? uma nova roupagem. Mas Cada- tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. No dia de hoje, algum tempo atrás, o Guarani esteve em O campo. Guarani esteve em campo. Contra quem? O Bugre. Não vou falar. Então tá bom. Sabe que dia que é hoje? Hoje é dia mundial da cobra. Rapaz, é o ó, bicho que eu mais tenho medo. Eu, Deus me livre. de vez em quando. Nossa, mãe. É o 34, viu, galera?
Hoje, você já entendeu, né? Hoje é o dia mundial da cobra. Até a cobra tem Tá mundial, hein, Chaibe? Olha só. Até a cobra tem Ó, A mundial. novela Pantanal, quando aparecer aquela sucuri, Não, não Deus vem- do Quem Essa seria a cobra, musiquinha, não. a cobra mais famosa? O Santa Cruz? Coral. A cobra coral, Cobra né? coral. Cobra coral. Mas tem a cobra canavieira, que é o guariba. Guariba. Cobra canavieira. Guariba. Sabia, não. Tem. Aliás, Guariba tinha o Juventus também, que foi profissional da década de 70. Depois Foi, a Desportiva tem muita Guariba. cobra. Qual a maior cobra do futebol? Maior Mas cobra, porque às vezes no futebol a gente fala quando o cara é cobra que ele é bom. Bom, no Não, bom sentido. cobra de- Cobra de mesmo. bicho ruim. De trairão. Eu Traíra? tenho um, cara. Eu tenho um. Ah, eu gosto assim, quando o cara Você vai falar? Vai, se fala. esquenta. Ah, velho. E ele foi muito bom de bola, mas, sinceramente, é um cara duvidoso. Quem? Marcelinho Carioca. Ai, olha foi, bem. saiu do muro, hein? Mas é um cara que pra mim não passa credibilidade. Cobra. Quando tem podcast, ele sempre chora no mesmo ponto. Eu acho que é um cara artificial. Não sei. Artificial, né? Eu tenho outro, Vai. Quem? polêmico também. Rogério Ceni. Que foi bom de bola. É, o Quem pessoal foi não gosta treinador muito dele, do São né? Paulo sabe do que eu tô dizendo. É. Rogério O Ceni. vestiário é ruim com ele, né? uma palhaçada. Não, não é palhaçada não, é sério. Do Marcelinho também é Tô- sério. eu tô- é um cara que cara, duvidoso. o Marcelinho Carioca é um nome emblemático. Eu teria cara. outro. Edilson também. Edilson Capetinha? É bom nome Mas também. eu acho o Marcelo, desde o tempo que ele usava, ele lembra? Era Falava muita de religião pregação e pouca atitude, pratique o né? que prega, né? Isso, Então, é. Eu teria outro também. Qual? Edmundo Souza Sete. Mas eu acho o Edmundo, assim, ele é mais... Ele teve atitudes, verdadeiro, claro. né? Mas ele é mais verdadeiro. Agora o Marcelinho, rapaz do céu... E o Rogério, então? Nossa. E você, Cabelo? Quero uma eu cobra. tô- um eu cobra. tô tentando lembrar, assim, de supetão, rapaz. Posso pensar? Daqui a pouco eu respondo. Daqui a pouco eu respondo. Tô pensando... Mureta, né? Não, Mureta, não é gosta de se mureta, não, comprometer. não é isso, não. Fora do ar aqui, veio com um discursinho de eu acho que o Luiz Fabiano se encaixaria nisso. nunca E agora falei, tá mudando nunca isso. falei Agora tá do Luiz mudando. Fabiano, Mas não. enfim, vai você, Chaibe. Não, o Edilson. Eu tinha falado do Edilson. Acho O Edilson que... Capetinha? É. Ah, Acho que o Edilson é meio... Não sei também. você não desce, não vai. Não desce. Aquela final judiou de vocês, né? é Entendi, verdade. entendi. Jogou nos dois lados, muito Ai, bem. Cabelinho, fala. Não, eu tô tentando lembrar, velho. Poxa, Cara, Ah, fala aí, Cabelo. eu tô tentando lembrar. Alguém que não inspira confiança nenhuma, né? Quem, hein? Ah, Cara, eu vou falar Gabigol também? Não, sabe quem que eu acho que... O Ricardinho, cara. Que também Em São Paulo? Esse são- comentarista, nos tempos de futebol. Assim, É. assim de quem eu conheci do meio, que esteve, que conviveu com ele, parece que Não põe a mão no fogo. uma situação meio Muito complicada. amigo de Ó, treinador. O Wagner mandou aqui, ó. Piá. Cara, O Wagner mandou aqui, ó. O Piá, o problema dele, eu acho que é outro, né? Não aquela coisa... Porque quando a gente fala de cobra, é o cara falso, o cara, né? No mundo, Ó, né? Outro ouvinte mandou um bom o aqui. Piá, o problema dele é outro. Eu acho Extra-campo. que- Qual que é o Isso, Não era problema ruim de dele? grupo, Isso. ele não era ruim de grupo. Qual que é o problema dele, Bolacha? Para com isso. O pior, ó, mandou aqui, ó. Pior cobra, Icardi. É, Ah, por causa da pegou a mulher do... Max. Essa foi genial. Mas se for entrar, se for por esse viés, Tem uns aí a aumenta. lista é grande, hein? Mas Aqui no é. Brasil teve Vanderlei ou Palinha, né? Que teve Mas negócio é, disso, o né? Cabelô. O pior cobra é você que determina. É. Quero os ouvintes do Arena opinando, em qual o pior Boa. maior cobra do futebol. Aquele cara que você fala, esse aí... Eu não sei, não. Esse é uma Não cobra, confia, hein? né? Por exemplo, o ouvinte mandou aqui, ó. Thiago Neves. Nossa! Naquele elenco do Bela É, lembrança! Boa lembrança. Jonas Carneiro foi muito bem, Boa muito lembrança. bem. Thiago Neves. Neves. Ó, William Bigode. O William mundo passava uma recente. imagem de um cara tão legal, Cara, o bonzinho, William deu uma né? entrevista aqui uma vez. Ele veio com o Palmeiras contra o Guarani. Cara, Sim, ele, eu lembro desse jogo. cara, ele falou do Guarani, falou coisas tão legais, emocionantes, até de repente. Mas será que ele sabia de tudo? Eu não cara? sei, cara. Não sei. Eu ainda custo acreditar, Eu porque também. o William passava credibilidade. Pior cobra do futebol. Quem é? Tem gente dizendo aqui Vanderlei Luxemburgo. Não, o Luxo também não dá pra o Luxo, pôr a mão o no Luxo é fogo. da ala Marcelinho. Você é moleque. Você é Mulher. safado. Você é Você é safado. Tia mulher da concentração. Assim, ó, Ó, tem um ouvinte que diz aqui, ó. Eu votaria no Dudu. Deu bote e se escondeu. Dudu também foi mal, É, aí, ó.
Aí. É que agora tá meio abafado esse caso e tal, mas tem muito palmeirense por aí que não esqueceu, não. Não, o Chaib Eu... não dormiu no dia. Deixa perder Não, mas duas queimou o seguidas. filme, Não, manda aí, ó. Hoje é dia mundial da cobra e a pergunta é: qual a maior cobra do futebol? 991869070. 991869070, que é o WhatsApp aqui da Central Brasileira de Notícias. O ouvinte mandou um bom pra caramba aqui, Hulk. Hulk. Esse Por causa da sobrinha lá. Quase pegou a sobrinha. Ah, é verdade. Tem umas histórias meio... Verdade. Mas é boa. Maior cobra do futebol, 991869070. É Dinho da Ponte? Goleiro? Não, sei. Não tem essa informação. Extracampo teve problemas. filho do também, Pelé? Mas, Filho do Vitor Pelé. Pereira foi uma baita... Vitor Pereira Vitor foi mal, Pereira. hein? 991869070, vai mandando aí, até porque no dia 16 de julho Sim, o Guarani esteve o Guarani em campo. esteve em campo. No mesmo ano que o Guarani esteve em campo, esse sucesso aqui estava sendo lançado, ó. Ah, hoje é sexta-feira. Eles que cantaram no aniversário de Campinas, né? Estãozinho Chororó. Cantaram no aniversário de Campinas no domingão. Um deles Ó. nem tá aqui mais. Que isso? Vai. Quer ver, ó? Ó. Hoje é sexta-feira. Essa Ei. música, essa do auge dela, era uma delícia ouvir de sexta, né? A cerveja também era boa na Até época do salivei, hein? lançamento, viu? Até salivei. Amigos, né? Hoje é sexta-feira. Olha, muito bem. No mesmo, então, se você quiser descobrir, mais fácil, Manda aí o pra jogo gente. do sarcófago de hoje envolvendo o Guarani foi no mesmo ano do lançamento deste baita sucesso. E qual a maior cobra do futebol? 991869070. Estou profundamente triste com vocês três, Por quê? porque ontem o meu Santos atropelou o Ituano e ninguém destacou, ninguém falou Líder nada. da Série B, né? Ninguém trouxe a informação, recuperamos a liderança. Quando tivemos um pequenino momento de turbulência, Se criou. há 5 jogos, Carille tá de saída. Carille deve aceitar a proposta do Corinthians em breve. É a imprensa, né? Vocês da imprensa. Agora É que o time não lamentável. perde há 5 jogos, batendo em todo mundo, vocês sequer destacaram um excelente jogo contra o fortíssimo Ituano ontem. Fortíssimo. Mas nós vamos descobrindo aquela boa e velha frase, né? Os de verdade eu sei quem são. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 22 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Não tem ouvinte mandando mensagem? Tem, pô, tem um monte, cara. Que tá pensando o quê? Aqui é o Arena, tá louco? Não é outro lugar que fica com a antena virada pro deserto, não. Boa tarde. Rádio Oxigênio, tá no ar, ninguém vê. Pô, tá louco. Agora vamos falar mal da vida dos outros? Não vamos não. Na minha humilde opinião, Neto foi um bom jogador. Mas obriga quem trabalha com ele a chamá-lo de cobra. O André Batista tá dizendo que craque. O Neto, na visão dele, o Neto é uma figura daqui, é melhor evitar. Boa tarde, amigos. Deixa passar. Pior cobra, Neymar. Sabe quem também foi considerado cobra, tava lembrando agora? O Miller também na época ali, né? 94, não? Não, depois, quando saiu do Palmeiras, foi pro São Paulo, foi pro Corinthians. A negociação foi meio estranha, né? Dudu, mandou outro aqui. Ó, mas tem mais gente mandando Neto, hein? Já tem uns 4, 5, ó. Benedito de Indaiatuba, até porque Indaiatuba nos abraça carinhosamente. Tem muita gente, ó. Felipe Melo. Mandaram aqui, ó. Daniel Alves. Daniel Alves. Se só cobra o Daniel Alves, ele tava feliz, né? Pior que... Mas o Daniel, eu vou até tirar o extracampo, mas no campo também, a passagem dele pelo São Paulo foi algo assim horroroso, né? Sim. O que ele fez pelo São Paulo, o que ele prometeu, né, do São Paulo. A pior cobra é a Ponte Preta com o péssimo futebol faz tempo. Ô, louco. Tá nervoso, hein? Vitor Pereira. A sogra do Vitor Pereira. Ronaldo Fenômeno foi um baita jogador, mas foi cobra com o Flamengo. Treinou na Gávea e fechou com o Timão. Aí foi falta de oportunidade. Mas o Ronaldo fala até hoje que no tempo que ele ficou treinando na Gávea, ele nunca foi procurado. O Dudu assinou com o Cruzeiro e não foi. Tadeu Santomauro mandou aqui, Felipe Melo. Romário trocou o Vasco pelo Flamengo. Fabiano do Campo Melo mandou pra gente. Rubens Cardoso, ex-lateral. Ô, louco, por quê? O Rubens é daqui, gente boa pra caramba. Ele tá treinando... O que ele treinou por uns dias, o Guarani? Não sei. Campeão mundial com o Internacional. Ele é aqui de Valinhos. Gente boa. O Reginaldo de Limeira tá falando, só vale jogador, não vale jornalista esportivo? Claro que vale, Reginaldo. Manda aí, só não vai mandar o nome do cabelo, senão fica 3 dias sem dormir. O ouvinte mandou um detalhe aqui, ó. Na rodovia Dom Pedro estavam várias cabras soltas correndo o risco de serem atropeladas na saída do Carrefour. Hoje é o dia dos animais, né? Favor avisar as autoridades competentes. A cabra tá solta lá, hein? Ficar de olho. Aliás, ontem eu fumacei aqui na frente da emissora. Lamentável, hein? Parabéns. O Leandro da Ponte, torcedor da Ponte, torcedor da Macaca, mandou aqui, olha. A maior cobra foi o Rodrigo Dedada. Rebaixou a minha macaca. É um assunto que vale debate. E não dá pra dizer literalmente. Mas o Marcos de Campinas, James Rodrigues, só joga na seleção. Aliás, vai se reapresentar na próxima semana, porque vai ter uma festa de aniversário dele que vai parar a Colômbia. Não, mas o São Paulo se deu bem, né? Acabou valorizando o produto que tava encostado. Se ele for vendido, ele vai ganhar dinheiro. Pega alguma grana. Exato. Sim. O Carlão Fernandes, o seu homônimo, Carlão de Freitas. Caso vocês perguntem ao De Bruyne qual a maior cobra do futebol, ele vai falar o Courtois, verdade, hein? Pegou a mulher também. Verdade. O Courtois meteu o nariz onde não foi chamado, hein? Pedalou a bicicleta? O Maurício de Campinas tá dizendo... esse foi genial. Pedalou outra bicicleta. Cuidado, Maurício de Campinas, eu acho que o goleiro Bruno do Flamengo. Nossa. Ixi, Maria, isso aí é assunto... Deus me pesado, né? Daniel Alves também, o Milton de Montemor. Eu acho que esses casos extrapolam a questão de cobra, né? Sim. Isso aí é questão criminal, meu velho. É outro problema. Esfera judicial. Mas tem muito jogador que promete um negócio fechar com um clube e vai pra outro, que a gente não tá lembrando agora, mas tem muita história. Viola. Mandou aqui, o Viola. Saiu do Corinthians, foi pro Palmeiras. Carlos Germano, ex-goleiro do Vasco. Ô, louco, Germano. Cobra foi o Diniz, que acertou com o Guarani e foi embora. Marcel Bugrino. Isso aí o pessoal não esquece, velho. Wilson Gotardo. Será que a gente pode considerar... Lesionou o Raí, verdade.
Nossa, Cocito também. Cocito. A gente hoje pode ter uma nova cobra no futebol, né? O Roger, técnico do Juventude, o Internacional tá indo pra cima dele. Pode ser que acerte com o Internacional. Menos mal que não acertou na semana passada, antes do confronto pela Copa do Brasil. Mas agora tá quase certo, né? Tem mais ouvinte mandando áudio também. Vamos ouvir o que a galera tá dizendo no áudio, hein? E minha alegria não termina. Santos em primeiro, Vila Nova em segundo, o mundo está perfeito. Olha só, hein? Aí sim. Aliás, tem Santos e Vila na quinta-feira, né? E pra provar como você é frouxo, o Lupe tá de volta amanhã e eu vou apostar com ele vitória no meu Peixão e ele vai apostar vitória no Vila, valendo a carequinha, valendo o cabelo. Tá bom? Só pra provar. Ele já tá careca, não tá? O Lupe já tá careca. Tem esse detalhe pra ele, é desvantagem. É o novo look, né? Mais um aí, Bolacha. Põe mais um ouvinte aí pra gente. Boa tarde, cambada do Arena. Enche a boca pra essa falar expressão cobra tem dois sentidos. Vamos Sentido lá. bom e o sentido ruim. Tá, no sentido bom. No sentido bom, o Galinho de Quintino, o Zico. No sentido ruim, o Eurico Miranda. Pronto, falei. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Vai mais um ouvinte aí. Boa tarde, galera da CBM Sport. Vai no seu tempo. Você tá falando é Roberto de Salto. Pra mim, a maior cobra do Torcedor do esporte. futebol brasileiro é a CBF. Aí sim, hein? Foi E bem. ele tem, digamos assim, lugar de fala, até porque a CBF prejudicou o título de 86 dele, hein? 87. 87, o de 86 é do Guarani. 87. Tá querendo ir no banheiro, Carlão? Pode ser. Cara, eu tô arrebentado. com Você esse tá nariz. meio afônico aí, tá constipado. Mas vamos lá, vamos Pode ir até no o banheiro, final. não tem problema não. Vamos até o Vai fim. pra mais um aí, Bolacha. Boa tarde, pessoal da Arena. Aqui é Agostinho. Ô, Agostinho. Um dos cobras que tem nesse futebol agora é comentarista, é Roger Flores. Vixe, tem Jogou fama no ruim da Fluminense, bola. Corinthians, Cruzeiro. Eu não tenho papo na língua, cara. o eu Eliel não topa pensei, muito. mas eu vou falar, eu acho um mala. Com todo... Mas tem um currículo bom, hein? sem respeito nenhum. Acho, eu não gosto, pra mim não faz diferença nenhuma. E na bola também tem fama. Também tem um monte de fama ruim, sei lá, eu não gosto. Não acho que os comentários dele são pertinentes. Não fica em cima do muro, não. Eu não gosto. Não sou obrigado a gostar e pronto, não gosto, ponto. Mas tem um currículo bom. Mas pega o currículo. Enfim, vai pro próximo aí, ô Bolacha. Boa tarde, meus amigos da CBN, é o Pepe de Campinas. Não digo uma cobra só, não. Tem um serpentário. Vixe, serpentário do Corinthians. Meu Deus, lá só tem cobra. André Sanches, Duílio, todos esses caras aí, pelo amor de Cristo, é um serpentário do Corinthians, viu? Não é uma só, não. Isso é verdade. Engole tudo, né? Então, é o serpentário do Corinthians. Não, e tem um detalhe, hein? E o técnico português também, né? O Vitor Pereira. Ixi, tá nervoso o homem mesmo, hein? Não, e tem um detalhe, porque tem essa questão da cobra aí que ele falou de todo mundo, e ainda o atual chapa do Augusto Melo, o cara que denunciou também. Então o Corinthians tá meu Deus do céu, hein? Bom, 4h29 e o Santos, ô Fábio Chaib, você gostou do Peixão? Jogo tranquilo pro Santos. Ontem enfrentou um time muito aquém, né? O Ituano tá muito mal esse ano. O Ituano. Tá. Tá muito mal esse ano. Não sei o que tá acontecendo lá com o time de Itu. Mas o Santos não teve dificuldade nenhuma pra vencer por Você 2 viu a a... distância que ele se mantém, né? Enfrentou o time do Ituano, tá muito mal, não sei o que tá acontecendo com o time dos investidores, Nem né? parece que mora do lado do estádio. Tem mas não sei o que tá poltrona no acontecendo estádio. por dentro, né? Problema nenhum pro Santos. O Santos conseguiu voltar a vencer 3 partidas consecutivas, reassume a liderança da Série B e agora vai ter o caminho mais tranquilo até o final da competição. Onde tá aquele menino que atrapalhou a vida do Guarani aqui, o Vinícius? Paiva jogou ontem. Jogou ontem, mas aliás, o Santos não faz mais que obrigação. E eu só acho uma observação. Legal, né? Não, faz mais que obrigação. Não, legal. Eu só acho o seguinte: o Santos, tudo bem, com todo respeito e carinho que eu tenho pelo Ituano, mas tirou o pé, faz 2-0, podia fazer 4, 5. E eu não. o jogo acabou no primeiro tempo. Jogar o tempo todo no ataque. Mas ninguém é obrigado a jogar. no futuro se. Ele disse na entrevista que cobrou isso aí dos jogadores. Eu acho que você está sendo partidarista, parcialista demais. Não. Demais. Do Santos cobra-se muito, dos outros se pede menos. Muito bom saber disso. Com 30 minutos tinha acabado o jogo, tava 2-0 pro Santos. Um leão pra cobrar do Santos, um gatinho pra lembrar dos outros, né? Não, negativo. Vou lembrar disso. Vou até pro Repórter CBN pra não aumentar aqui o problema. Ai, meu Deus. Repórter CBN.
terça-feira, 16 de julho de 2024, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, vai retomar as operações de forma parcial em outubro, com 50 voos diários. A previsão é de que o terminal reabra em capacidade total no mês de dezembro. A informação foi divulgada hoje pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Nessa segunda-feira, o aeroporto reabriu para embarque e desembarque. Os pousos e decolagens, no entanto, continuam acontecendo na base aérea de Canoas. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a criação de um grupo de trabalho para debater a regulamentação da reforma tributária. A proposta partiu do presidente do colegiado, Vanderlan Cardoso. O grupo será coordenado pelo senador de oposição, Isalci Lucas, do PL, e deve organizar audiências públicas para formular um relatório com sugestões ao texto do relator Eduardo Braga, do MDB. O Fundo Monetário Internacional melhorou a projeção de crescimento do Brasil em 2025. O movimento reflete os esforços para reconstruir o Rio Grande do Sul, estado devastado pelos temporais de maio. A estimativa divulgada hoje avançou 0,3 ponto percentual na comparação com abril e chegou a 2,4%. O treinador Southgate deixou a seleção masculina de futebol na Inglaterra. O anúncio foi feito hoje nas redes sociais. O técnico pediu demissão após ficar quase 8 anos no cargo. Ele disputou 2 Copas do Mundo e foi 2 vezes vice-campeão da Europa. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Flávio Botelho, boa tarde para você. As informações do trânsito, por gentileza. Muito boa tarde. Vamos com informações das estradas, pois a rodovia Dom Pedro I tem uma maior movimentação na chegada ao trevo da rodovia Anhanguera, mas nada que prejudique. Agora há pouco, houve uma queda de uma motocicleta no quilômetro 126, mas segundo a concessionária, não chegou a prejudicar o trânsito. O motociclista foi atendido pela equipe da concessionária e liberado sem ferimentos. No sentido Jacareí, o trânsito flui bem. A rodovia dos Bandeirantes, o motorista que segue para a capital deve redobrar a atenção, pois tem obras ali no quilômetro 115 no trecho de Hortolândia e a lentidão por ali é de 1 quilômetro. No sentido interior, o motorista faz bom caminho. Indo para a área central de Campinas, o trânsito segue tranquilo, ali na Avenida Francisco Glicério. Na Moraes Salles, intenso na saída do viaduto Cury até a Glicério e também no acesso para a Irmã Serafina. Para quem vem da região do Nova Campinas, intenso ali no trecho do viaduto Laurão e também na chegada à Irmã Serafina. A Irmã Serafina tem trânsito fluindo bem e a Anchieta, maior movimentação no acesso para a Orozimbo Maia. Perfeito, obrigado, Flávio. A gente volta com mais informações já no nosso ponto final. O Brasil que faz com TOTUS. E a sua empresa faz com TOTUS? Acesse totus.com ou ligue 0800 70 98 100. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na CBN. Quatro horas e 37 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Bom, falávamos do Santos, você comentava o que, o Cabelo? Foi obrigação ou você quer se retratar? Não, eu falei que eu acho que o Santos fez o papel dele. E lamento não ter feito mais gols, procurado ampliar o placar. Como se retrata bonito, né? Não, obrigação do Santos. Vem você agora, agora vem você. É um time grande da Série É isso aí, Chay, é isso aí. Ué, claro. Vem você agora também. Igual o Corinthians em 2008 fez Me respeita, o rapaz. recorde de pontos. Lá o Santos tá assim. Faz 2x0, fica aquele futebolzinho lá, aquela toca de lado. Ninguém é obrigado a jogar pra frente, não, cara. Rapaz, quero ver o final. Quer futebol bonito, muda pra Europa, fera. Não, e o Santos só tem esse campeonato futebol pra bonito, disputar, vai né? sábado no Gigante da Vila, que você vai ver Primavera e Rio Branco. Você tá falando besteira também. Aliás, o que temos hoje de alternativa? Só lembrando rapidamente, aqui, você ó, fica dando corda às pra 8 maluco, da ó. noite, Copa Espírito Santo, Rio Branco e Desportiva. Aí você exagerou, Rio Cabelo. Branco e Desportiva. Não, Rio Branco é o time tradicional. Ué, é clássico. A Desportiva Ferroviária. É clássico, A Ponte enfrentou os dois no Guarani também. Nossa, O Atlético muito. Mineiro conseguiu o título de 1937, agora foi Isso. reconhecido, porque Nossa. disputou o quadrangular com o Rio que Branco do Espírito perfeito. Santo, com a Portuguesa e com o time do Vai dando Exército, bola pra né? maluco. Vai, continua. Foi campeão, a CBF deu. Não, foi Arena é campeão. história também. É informação, prestação Agora, de serviço, entretenimento Título e história. Mandrake também. Nossa, 37, eu vou falar pra você. A CBF também não tem juízo nenhum, né? E o Corinthians, ganha hoje? Ganha. Ganha. Ramon Dias estreando, o Corinthians tem a volta do Garro, o Hugo Souza, o Neneca lá, né, o goleiro que era do Flamengo, foi muito bem no Flamengo, depois saiu, ficou meio esquecido, já foi contratado, vai pro jogo hoje também, não sei se é titular. Fagner volta e tem a Fiel ao lado também, duelo direto contra o Criciúma, o Criciúma tá 5 pontos, com 2 jogos a menos, o Corinthians não pode nem pensar em perder hoje, porque senão se complica mais. Hoje é a oportunidade de ver na prática, né, a apresentação efusiva, né, contundente do Ramon Dias. Mas né? posso dar uma opinião quase que impopular neste momento? Eu acho que dos 3 grandes que integram o Z4, hoje o Corinthians é o que tem mais condições de escapar. Não, também. Não, mas isso eu também Mas eu acho. não digo nem por parte técnica, mas pelos jogos na arena, a torcida e tal, porque o Grêmio tá estranho, tá bem complicado. Bem esquisito. E o Fluminense, meu Deus do céu, com aquela veiarada lá vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Só um parente que tá falando do Corinthians, mas falou do Fluminense. Fluminense que rescindiu o contrato com o Douglas Costa. O Douglas Costa também, dá um tempo. Jogaram né? dosaço que perdeu o encanto de jogar futebol, cara. Perdeu o foco, né? Não, o duro é quem cai nessa conversa ainda, né? Que nem o Fluminense caiu, né? Sair do jeito que ele saiu do Grêmio, um clube que ele tem identificação, o Grêmio caindo. Ele... Xingando a torcida, lembra? Pô, para. Tem gente que contrata o Lucas Lima. Não conseguiu jogar nem no Los Angeles Galaxy, na MLS, cara. MLS. Muito bom. Vamos com o ouvinte que tá mandando um áudio pra gente, Eduardo Rodrigues, o famoso Bolacha. Boa tarde, CBN Campinas. E aí? Eurico Miranda. Ixi, Maria. Aquele ali é uma cobra. Tá comendo cobra no inferno. Ixi. Caramba. Que isso, velho. Tem Você achou engraçado? Tem vascaíno que não gosta dele também, né? Rodou, riu bem, né? Gostou? Uma baldozinho também, né? Que nem diz o meme do momento, amostradinho. Vai pra mais um aí, vai. Boa tarde, pessoal do CBN. Opa. Olha, uma grande cobra assim no mundo do futebol, que não deixa de ser no mundo do futebol, né? É o Ilhéu. Cuidado louco, porra! E daqui 2 dias ele não vem trabalhar, não. Que isso? Olha, Léo. Soltando, dando aos leões, hein? Que isso? Esse barulho, hein? Daqui a pouco. Cara, esse barulho é sensacional, né? Ele mexe com o imaginário, né? Velho? Ele mexe com tudo. Psicológico, Rapaz do céu. psíquico. Ele faz, olha, muitas... Cara, você sabe que é uma das Quando coisas ele mais entra, assim, a verdade sai. É uma das coisas mais maravilhosas do mundo, né? Aí você exagerou. Não, essa cachoeira no copo, assim, esse barulho, cara, é um negócio assim... Cara, você tem bastante unidades. Cara, é lindo demais. Você parou, né, Chaibe? Ou senão aquela canela de pedreiro também. Chaibe parou. Nossa, geladinha, hein? Por que você parou, Chaibe? Coisas da vida, cara. Vai fazer vontade, 6 anos.
tem vontade nenhuma. Cara. Não, isso é bom, cara. Vai fazer 6 anos agora. Mas o começo, assim, por exemplo, você... era difícil. Quando saía, né? Jogo, né? Socialmente, jogo. Nossa, jogo quando deve ser você sai bom. com uma gatinha nova também. Mas depois acostuma. E se a gatinha quiser uma geladinha e falar... Ela pode, ele não gosta. Aí você negocia. Mas é impeditivo pra você? Você fala, ih, essa bebe, não quero não. Não, ele pelo contrário. O problema é que às vezes ela sente mal de não estar acompanhando. Né? Porque você Acompanha prefere em não... outros, em Cara, eu outras acho que o esferas. que deve doer, assim, você vai no futebol, né? Os prazeres da vida. Nossa, se tá com vontade, aí é complicado. Porque às vezes tem que dirigir. E não Nossa, pode, às vezes não. Né? beleza. Quando dirigir não pode, em hipótese alguma. Nossa, falando nisso, o acidente que teve lá em Osasco, como é que tinha acabado de beber, você viu? Batendo em 5 carros aquele seguidos. de Audi, né? Tá. Nossa. Pelo amor, a gente fala das coisas mais aleatórias. Do o Fábio Chaib marcando presença. Saiu daqui pra lá, mas enfim. Mas eu também não dirijo e eu fiz uma escolha. Eu prefiro a minha cervejinha que dirigir. Simples assim. Exato. Ok, isso que é Tem que ter essa responsabilidade, velho. Cervejinha você usou no diminutivo, não sei porquê, né? No seu caso é muito mais. Imagina, só um pouquinho. Mas vamos pra mais um ouvinte mandando um áudio aí pra gente. Aí, galera da CBN, Antônio Wilson de Campinas. Ô, Antônio. Cara, cobra mesmo foi o Bebeto. Renovou com o Flamengo. Verdade. E Eurico Miranda levou ele pro Vasco. foi 2 polêmico. cobras, Eurico Miranda e Bebeto. Aquela contratação Saiu, foi polêmica. o Brasil inteiro parou pra ver o Bebeto chegando no Vasco. Verdade. Foi igual a do Figo. Assistiu do Figo? Nossa, o documentário aqui do de Netflix? Valinhos? Não, o Figo. Outro esse? O jogador. A torcida do Santos acha o Ganso, né, cobra. O Ganso, o Lucas Lima. Lucas Lima. Verdade. O Dudu foi cobra com o Corinthians, né? Com o Corinthians, com E o com o Palmeiras. também, Com o São Paulo também queria ele. Mais um aí. Boa tarde, meus amigos queridos. Guarani, pior campanha de todos os tempos na Série B. Mas isso já vem lá do final da Série B de 2023, principalmente nas 8 últimas rodadas que o Guarani não fez nada. Isso é verdade. Eu queria a opinião dos amigos, porque eu desconfio, Nossa olha, essas derrotas, se eu não conseguir pontos nesses últimos 8 jogos para um time que estava quase subindo, tem alguma coisa estranha nisso aí, viu? Mas enfim, vamos em frente. É estranho. Esse aqui é um número que fala bastante do Guarani agora, que é pesado, se eu pensar. Ele falou do final da Série B do ano passado, juntando a Série B do ano passado, o Paulista desse ano e o Brasileirão, são 35 jogos, fazendo de cabeça aqui, 35 jogos do Guarani e apenas 2 vitórias. É muito pouco. É muito. E pra um time diz como o muito, Guarani, diz muito, né? Diz muito. Mas aquela vitória contra aquela vitória com o Novo Horizontino foi na 30ª rodada do ano passado. Daí teve o Paulistão. Mais 12 jogos, mas agora mais 15 Mas o que o torcedor disse, o Guarani desse momento de Série B pra cá virou um combo de bagunça, né? Virou. Ano passado, os anúncios das renovações num momento completamente equivocado. Desnecessário. Aí as reposições em relação ao passado, né? E 2024, terrível. Os posicionamentos da diretoria, né? A falta de posicionamento. Agora, até nesse caso do Diogo Matheus. Algumas apostas. Por que não chega e fala, o Diogo Matheus não faz parte mais dos planos, ele está fora do Guarani Futebol Clube, não. Aí deixa o cara lá treinando, escanteado. Sabe, eu não entendo. Teoricamente tem que pagar também. Algumas apostas. Tá te incomodando? Incomoda pela situação do Bugre, cara, né? O time que a gente ama. E outra Nossa, é um incômodo. Não, e outra. É um jogador que fica ali no meio, o jogador afastado, ele atrapalha. Lembrando das apostas malogradas. Dá o quê? Malogradas. Não, antes você falou que apostas. Apostas. Ah, tá. Não apostas. Não é. Apostas, falei o S. Por exemplo, o Júnior Rocha não foi uma aposta que não logrou êxito. A saída do Humberto foi complicada. A saída do Humberto. A própria saída do Pastana no passado, que ninguém explicou. Muito e legal. por aí vai. Não é só o Diogo Matheus. O Diogo Matheus tem história no Guarani. Pô, o cara tá 4 anos no Guarani. Também tem custado. Que avidez. O Diogo Matheus tá 4 anos no Guarani. Foi capitão do time. Ele quietinho, a francesa, assim. Olha, então, porque ele não tem caso de disciplina no vestiário e tal. O cara que fez gol em jogo importante. Capitão no passado. Na hora de falar mal do Guarani...
até se unem, né? Mas não pode continuar. Não, a diretoria é precisa... um retrato perverso da atualidade. Não se posiciona. O ano passado, nessa mesma situação, enquanto tem matemática, tem vida. Mas eu disse... Tem chance. Reafirmo isso pro Guarani. Eu não vou cair na pilha de vocês. O Guarani esboçou reação diante Agora do é a realidade, é o retrato. O Guarani esboçou reação diante do... Mostrou um progresso, uma evolução positiva. E enquanto houver matemática, a esperança, sim, claro. O Cabelo falou que se o Guarani cair pra Série C do ano que vem, ele vai acompanhar todos os jogos em loco fora do Guarani. Merecia também, pelo tanto que tá falando mal, né? Eu acompanho. Ó, Caio Paulista chegou aqui pra gente. É verdade, hein? Caio não tá jogando Caio nada, Paulista, hein, Nossa. velho? Caio Paulista. Cara. Quanto tempo de contrato? Ele vai ser emprestado, né? Não, o Grêmio já tá afim dele aí, né? Nossa, leva logo. O Grêmio tem o Reinaldo ali na lateral esquerda, que é o Caio Paulista, que vai ser trocar 6 por meia dúzia também. Nossa. O Reinaldo, lateral esquerdo. O Reinaldo é bom, você não gosta do Reinaldo? Reinaldo. Severão. O Reinaldo é bom. Reinaldo Pontaria. Vamos lá. Tem mais ouvinte pra gente falar do Corinthians de maneira bem pesada? Boa tarde, galera do Arena. Tudo bem? Tudo bom? É o Wilson, falando aqui de Campinas. Para mim, o maior cobra que eu conheci foi o José de Assis Aragão. Meteu a mão no meu bugrão e... Não, então, mas não querendo isentar o Zé Assis. Não é querendo isentar, não. 8,6. Mas tem um ângulo de outro... Uma imagem de outro ângulo... Se for no seu imaginário. Que mostra que não pegou. Porque o João Paulo procurou contato. Houve, não procurou não. Houve, na verdade, uma interpretação de lente da transmissão que gerou essa dúbia interpretação, infelizmente. Acho que não tenho procuração para defender o árbitro, mas podemos olhar por outro prisma. O Alexandre Pato, lá em 2003, foi cobra com os jogadores do Corinthians também. Ele foi com muita gente. Louco. Com muita gente. Cobra e Pato. Esse deu trabalho. Aliás, tudo que tem nome de animal dá trabalho, né? Dá. É Max Pardalzinho, é Alexandre Pato, é Ganso, é o... Como que é o nome do outro lá? O... Preá? Não, o Jorge Preá, mas tem bastante. Roberto Cavalo era bom jogador. Anderson Cavalo também, lembra? Que jogou no São Bento Guarani, Sorocaba, no Guarani. Tinha o Roberto Cavalo também. Roberto Cavalo foi treinador. El Potro. Esse dava trabalho de ver ele jogar. Tem um monte de jogador com nome de time que deu muito trabalho, hein? Você viu muito jogador ruim, Gabriel? Aquela famosa frase: não contrata jogador ruim que uma hora você vai precisar utilizar. E ele vai te ferrar. E ele vai te ferrar. Tinha um treinador que falava isso: eu não mantenho jogador ruim no meu elenco, porque quando você precisar só vai ter ele. E ele vai fazer um pênalti, vai fazer um gol contra. Quem tá jogando lá, Cabelo? Ele vai... é um contra o outro, viu? Ele não é o bonzão? Ele não é o poliglota? O troglodita aí, ó. Ele não sabe dizer, né? Gente, 4h49, o Corinthians está na expectativa, na iminência, como diria o outro, de entrar em campo já. O jogo é fora de casa, né? Não, Neoquímica. 9 da noite. Ultimamente, jogar em casa pro Corinthians não está sendo bom negócio, não. Mas o jogo é lá na casa do Corinthians, que não é do Corinthians, é da Caixa, mas ele joga lá em Itaquera hoje. Rapaz do céu. 9 horas da noite contra o Tigre. O Criciúma. O Carvoeiro, né? Dá pra colocar 3 pontos pro Criciúma, né? Eu não colocaria, não. Pelo contrário, se eu tivesse de apostar, aposto no Corinthians. Mas o Criciúma joga tranquilo hoje, né? Não tem aquela obrigação de ganhar, tem uma pontuação não... 17 pontos. Não é tão tranquilo assim, não é tão segura, mas tá pra cima da zona de rebaixamento, joga fora de casa, a vantagem do Corinthians também, mas o Criciúma tem aprontado fora de casa, né? Tem aquele bom atacante, o Bolacier, né? O Bolacier que veio pra cá. Arthur Caíque também. Jogo chato, hein? Jogo chato. Mas, Chaibe, Carlão e amigos... Marcelo Hermes. E tem a questão motivacional, né? Técnico novo, tal... Sempre quando muda treinador tem essa motivação. Vamos, eu tô curioso Eu acho que o Corinthians ganha, mas também. Com requintes de crueldade. Ou com muita emoção? Com muita emoção. Com muita emoção. Eu acho da Corinthians também. Eu sou honesto em dizer. Eu acho que não. Acho que o Corinthians perde o jogo hoje. Mas é jogo acho chato. Que o Corinthians perde. Jogo de alto risco. O Criciúma tá joga sem responsabilidade. Tá leve. Não é problema nenhum perder pro Corinthians hoje, pro Criciúma. Nenhum time tá tranquilo.
Se perder, guarda as coisinhas, volta pra Criciúma e vamos pensar no outro campeonato. Campeonato do Criciúma, até então, não era o Corinthians. Era o Atlético Goianiense, era o Cuiabá, era o Juventude. Agora virou. Hoje, Vitória. o Corinthians é o campeonato do Criciúma. Então, na minha visão, o jogo de hoje pro Corinthians é dificílimo. Dificílimo. O ouvinte mandou aqui, o Corinthians ganha por 2 hectares hoje. Tem o Marquinhos Gabriel no Criciúma também, que é ex-Corinthians. Né? Ex-Santos, né? Ex-Palmeiras. Cobra Felipe Mateus. Marquinhos Gabriel jogou no Palmeiras? Jogou. Não 14. Não lembrava, não. Eu lembrava dele no Santos. Jogou no Santos. Mas não lembrava dele no Palmeiras, não. Foi mais ou menos nesse nível. Hoje tem mais o que, o Cabelo? Tem Série B pra gente olhar os times que estão perigando? Não, na Série A tem Juventude Atlético Mineiro 7 às 9. Jogo fácil pro Atlético Mineiro. A vida tá simples pro Atlético Brasília. Mineiro. Em Brasília o jogo. Por quê? Vendeu pro Mané Garrincha. Juventude tem o alicerce do Alfredo Jaconi pra ele, tem um caldeirão lá, foi jogar em Brasília. E tem Sul-Americana, hoje às 7 da noite tem Huachipato e Racing, ou Racing, como diria o outro, Montevideo. E Rosário Central, Inter de Porto Alegre, 9h30 da noite. Amanhã tem Bragantino também. Amanhã tem Braga. O Internacional que tá buscando o Roger Machado, né? Parece que é o ficha 1 agora, que vai pra cima agora com força, pra cima do Roger Machado. O treinador do Juventude. Mandou embora quem mesmo? O Cudê. Cudê, né? Qual que é o outro? É o do Galo, né? Tá perigando. Milito. O Galo, a gente tá falando do Corinthians, falou do Galo. O Galo que acertou a contratação do Fausto Vera hoje, né? Jogador volante. Foi embora mesmo o Fausto Vera. E o Corinthians tá se desfazendo, hein, velho? Tá se desfazendo. Tá se desmantelando. Fausto Vera acertando com o Galo. Que isso, hein? Agora até setembro vai ser isso, né? Todo dia uma novidade, né? Tinha que fechar antes. Tinha que fechar muito tempo, né? Muito tempo. Pra time pequeno isso é um terror. Nossa, só... cada um volta com as armas que tem, time pequeno que tem jogador de qualidade também, né, gente? Primavera tá sofrendo na janela. Não, Primavera teve planejamento, tá tudo organizado. O dinheiro do John agora dá um alívio também. Ajuda. Você sofria assim, Cabelo, quando a ponte tinha Renato Cajá, aí abria a janela? Você sofria? Eu lembro, cara, futebol pra mim é puro entretenimento, né? Então a gente acompanha o futebol. Aí quando ele fazia aqueles golaços assim, aí chegava a proposta. Não, era bonito, né? Cajá que jogou um bolão, né? Um dos últimos meias clássicos, assim, né? De uma linhagem mais nobre do futebol, né? Parece que moiou a situação do Claudinho no Flamengo, né? Esfriou. O Zenit falou não. Não é que moiou, não. O Zenit falou não vamos liberar. Tá certo. Simples assim. Assim, quer? Paga. Custa tanto, paga, aí você leva. Queria dividir, né? Não, parcelar, tá pensando que isso aqui é crediário, rapaz? Não. Aliás, por falar em Flamengo, o polêmico Marcos Braz não vai fazer parte da próxima gestão, caso a situação vença. Então começou a limpeza, né? Começou a limpeza. Uma informação que chega agora, a família do zagueiro Luan, lembra do Luan, revelado pelo Vasco, estava no Palmeiras, passou por um susto, né, nesta terça-feira, um carro que pertence ao jogador foi alvo de tiros na linha vermelha, na zona norte do Rio de Janeiro, quando deixava o aeroporto do Galeão. Eles tinham ido levar o Luan, né? Acho que o Luan está se dirigindo ao México, né? O veículo estava sendo conduzido pelo cunhado da esposa do jogador, que falou, né? A própria Clarice, mulher do jogador, mostrou os danos ao carro aí, que tem pelo menos 4 marcas de tiros. Deus, lamentável, né? Que coisa, hein? Bem lá na zona norte do Rio, na linha vermelha. Que coisa. Boa tarde, cobra Armando Marques, que anulou o gol do Leivinha na final do Paulista de 71. Essa é polêmica mesmo, essa história do Leivinha. Ele falou, foi mão? Ele alegou que foi mão, mas claramente. Tem no YouTube. Nossa, terrível. Você vê que não... Cara, aquele tempo tinha cada gatuno. Não... Nossa, agora da arbitragem. Libertadores, então. Aquela arbitragem do Atlético Mineiro e Flamengo. Em 80? Tá louco. Serra Dourada, em Goiânia. Menos na final de 86, que eu acho que foi uma das melhores arbitragens da história. E tão boa quanto de 95? Não, 95 a gente sabe que teve uma dificuldade aí. Uma dificuldade técnica da arbitragem. Em 2005 também, com o Edilson Pereira de Carvalho, lembra? O Márcio Rezende também, Internacional e Corinthians. Corinthians, é o mesmo cidadão. O Márcio Rezende, o cara que inventou a baixadinha pra marcar pênalti, né? Aquele árbitro que abaixa assim e aponta pra marca da cal. O Tinga sofreu o pênalti claro, não deu nada. Não, 10 anos depois, expulsou o Tinga. Fábio Costa. Então nesse jogo o Tinga tava, Chay. Tinga tava. 4h55, intervalo, a gente volta já, que hoje é dia de relembrar um grande sucesso do ano de 97. Voltamos lá.
Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Pra quem é sexta-feira, né? Tem gente que já começou lá às 14 horas, pra hein? mim a sexta tá longe, ainda tem que vir a quarta e depois sextou. Vamos lá então. Vamos lá. Abrindo o sarcófago com a música Cerveja. Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo, hein? E aí, Shaibe? Você já deu a dica, né? Ia falar mais ou menos. É Guarani quem? Guarani e Criciúma. Criciúma hoje, Criciúma já era campeão da Copa do Brasil? O Criciúma já era. Vou falar um jogador do Criciúma, vai, só pra... O Goiano. Achei que você ia falar Volante. Você ia falar isso. Eterno, né? Desculpa, não é Goiano, não. Eu falei Flávio Guarujá. O Guarujá jogou na luz. Flávio Guarujá. Você percebe que cada vez mais ele está usando de... ele fica... Artifícios para poder tentar com que nós não consigamos o objetivo. Mas desse jeito não vai dar. Quem tá na narração do jogo? Olha, essa informação... Não tem? Também, quem tava aí no ano não... Vamos ouvir pela narração aí, pra quem tá no YouTube. Se alguém souber, gols, por favor, nos avise. E nós vamos ver se o ouvinte reconhece a voz desta pessoa que está narrando no ano de 1997. Criciúma em Santa Catarina. O lateral Rubens faz 1-0. Ailton cobra pênalti e aumenta. Augusto marca o gol de honra do Criciúma. E Giancarlo fecha o placar de fora da área. Guarani 3, Criciúma 1. Não dá pra saber, hein? Quem registrou na época só registrou ficou gols, com preguiça. Tal, então Mas vamos lá. Da época. Vamos lá, teve ganhador. Quem? Ele é o Chave. Hoje eu não vou comemorar, não, porque eu já sabia que ia ganhar. Hoje eu já tava tranquilo. Mas vamos lá, Criciúma, Guarani 3, Brasileirão 97, hein? Um ano que o Guarani escapou na última rodada, hein? Que sirva de alento pra esse ano. Tá vendo? Enquanto houver esperança, matemática. Peraí. Quanto à esperança. A matemática é esperança, pô. Eu não entendi. Quanto à esperança, a matemática... Volta a fita aí, Bolacha. Volta a fita. Que isso, cara. Criciúma 1, Guarani 3. O Guarani de Irã, Renato Paulista, Marinho, Vaguinho, Rubens Júnior, Elson, Carlinhos, Mineiro e Giancarlo, Dinei, depois Goiano, e Ailton, depois Gil, técnico Muricy Ramalho. O Criciúma de Jefferson, Paulo Baier, Nielsen, Augusto Ibiro, Marcão, Adil e Magno, depois Webert, Alex, Flávio Guarujá, depois Marcelo Silva, e Robinho, depois Emerson Almeida, técnico Sérgio Cosme. Lembra de Sérgio Cosme? Lá do Rio, né? É isso aí. Esse Giancarlo do Guarani era o Giancarlo que jogou no Palmeiras? Isso, Fechado o sarcófago. Agora ele do fechou. Matsubara. Ailton Queixado. Criciúma e Corinthians, quem vence? William Cabelo. Corinthians vence. Quem vence? Carlão de Freitas. Corinthians. Também tô achando que é o Corinthians. O Criciúma vai ganhar esse jogo. Nada vai tirar o resultado positivo do Criciúma hoje. Nada. Absolutamente nada
é capaz de atrapalhar a vitória do Criciúma hoje. O Criciúma vai passar o carro pra cima do Corinthians. Hoje, dá tigre em qualquer tipo de esporte. Rapaz. Combinado? 5-1. Vamos embora? Foi? Bora. Vamos embora então, Valeu. né? Deu por hoje? Acabou, né? Eduardo Rodrigues? não, hoje acabou, tá sem assunto. Os ouvintes não estão falando aqui de cobra. Falaram que a maior cobra é o cabelo, porque o tamanho do pé parece comer um boi. Você tá louco.